Saudações, galera, beleza? Bom, dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje a gente vai discutir a produção das ciências sociais. De certa forma, prestando mais atenção, dando mais enfoque, óbvio, à disciplina de sociologia. Tranquilo? Bom, vamos aos slides. Bom, produção das ciências sociais. As bases das ciências humanas e sociais foram estabelecidas no século XIX. Aqui foi um erro de digitação, galera, me perdoem, era X e X. Então, vamos lá. Bom, como vocês bem sabem, a sociologia, enquanto uma área do conhecimento humano, enquanto uma ciência humana, ela surge como uma necessidade a partir das transformações que foram implementadas, que foram surgindo lá na Europa, no centro europeu, após, óbvio, a Revolução Industrial. Na medida em que as pessoas começam a abandonar o campo, já que a Europa Central era uma sociedade agrária, fruto ali do período medieval, então a maior parte da população ainda se encontrava no campo. Mas com o advento da Revolução Industrial, a gente tem um deslocamento significativo dessas pessoas do campo para as cidades. Por que esse deslocamento ele acontecia com frequência? Por um motivo muito simples. Havia uma esperança muito grande, havia um desejo muito grande por parte dessas populações de melhores condições de vida. E, naquele momento, as cidades, os centros urbanos, ofereciam essa ideia de que lá seriam melhores. E aí começam a surgir, óbvio, um inchaço da população, começam a surgir violência, começa a surgir a exploração da mão de obra desqualificada que chega nesses centros urbanos, que precisa sobreviver e que aceita o pagamento, qualquer pagamento pela realização do trabalho. Então, tudo isso vai gerando problemas sociais diversos. E aí, esses problemas sociais criam, de certa forma, a necessidade de estudá-los para pensar melhor o funcionamento dessa sociedade. E a partir desse pensamento, a partir desses estudos, tentar se construir uma proposta, uma intervenção para evitar esse tipo de problema. Bom, como esses problemas estão surgindo agora, logo esses pensamentos, essas reflexões sobre esses problemas também acaba sendo recente para aquele contexto. E aí nós temos, num primeiro momento, os primeiros sujeitos que vão se debruçar para estudar, para tentar entender essa sociedade. E quando a gente fala de sociologia, a gente recorre, de certa forma, a 4 nomes. São chamados os clássicos da filosofia, da sociologia, me perdoe. Por que os clássicos? Porque são eles quem dão os pontapés iniciais para o que a gente vai ter como pensar como ciência social, que é a sociologia. Então, esses sujeitos, eles começam a levantar as primeiras questões, e aí eles vão avançando. Se a gente parar para pensar, o primeiro sujeito a dar um início, a começar as investigações acerca dos fenômenos sociais, é Auguste Comte. Comte vai tentar pegar o método que as ciências da natureza, as ciências exatas já haviam desenvolvido e vai tentar implementar isso
na sociologia, no desenvolvimento dessa ciência social. Outro sujeito que vai dar passos iniciais ainda no pensamento sociológico é Karl Marx. Marx vai pegar dados históricos e econômicos para tentar interpretar a sociedade, para tentar entender como a sociedade se organiza, como ela funciona, por que ela funciona da forma que funciona. Outro sujeito que vai dar também contribuições significativas e por isso entra nesse hall da fama dos clássicos da sociologia é Emile Durkheim. Durkheim ele vai construir um método um pouco mais avançado que, por exemplo, que o positivismo de Comte, mas ele vai, por exemplo, ainda dialogar muito com o positivismo kantiano. Vai partir, inclusive, do positivismo kantiano, defendendo a necessidade de uma objetividade e de uma neutração, não, e de uma objetividade, de uma neutralidade das ciências sociais. Então, isso vocês vão entender de forma mais tranquila lá na aula sobre Durkheim. E, por fim, o quarto cavaleiro a compor esse hall da fama é Max Weber. Max Weber já consolida, de certa forma, um método, uma investigação mais sistematizada. Ele já é um dos últimos, e sua produção acaba fazendo uso, de certa forma, do que os outros trabalharam. Ele teve a oportunidade de visualizar o que os outros produziram e, a partir disso, pensar seu próprio método. Tranquilo até aqui? Então, vamos avançando. Bom, como eu disse, esses são chamados os sociólogos clássicos. Comte, Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Então, todos eles vão abordar temas que nós iremos estudar individualmente em cada um dos capítulos referente a cada um desses pensadores. Tranquilo? Então, vamos seguindo. Bom, nesse contexto de surgimento desse pensamento sociológico, a gente tem dois fenômenos sociais destacados ali. Uma consolidação do capitalismo industrial e do crescimento urbano, bem como a ascensão de uma nova classe social. Que classe social é essa? A burguesia, que ascende a partir exatamente disso aqui, a partir do capitalismo industrial e do crescimento urbano. E aí é preciso que a gente entenda que ao longo dos séculos a Europa se formou amparada, colocada socialmente sobre a figura da nobreza. A nobreza era a alta sociedade europeia. A partir, óbvio, do fim da Idade Média, a partir do Renascimento Urbano, a partir... Os cachorros hoje estão fazendo participações especiais aqui. A partir do renascimento urbano, a partir do renascimento cultural, a partir do renascimento comercial, principalmente, as cidades elas voltam a se desenvolver. E aí, quem está ocupando a cidade nesse contexto ali de nascimento da Idade Moderna e depois vai seguindo? Os comerciantes. Então, esses comerciantes começam a enriquecer fruto desse comércio. E enriquecem, agregam uma quantidade de capital muito grande, mas ainda não tem poder político. Por que não tem poder político? Porque, como eu já disse diversas vezes para vocês em sala de aula, a terra era a referência de poder político. E a terra, naquele contexto, não poderia nem ser comprada, não poderia ser comprada, ela só poderia ser herdada ou doada. Então, normalmente, a doação de um pedaço de terra era feito com um título de nobreza.
uma marca, quem recebia uma marca recebia junto o título de marquês. Quem recebia um condado recebia também o título de conde. Quem recebia um ducado recebia o título de duque. Então, quem tinha só o dinheiro não poderia comprar esse pedaço de terra, logo não tinha poder político. Óbvio que com a Revolução Francesa, principalmente, a gente tem uma guinada nisso, a gente tem uma mudança nessa perspectiva. E aí a burguesia, que já tinha alcançado um nível de riqueza e de poder interessante ali na Revolução Industrial, consolida isso, de certa forma, na Revolução Francesa. E ela se consolida agora não apenas como um grande poder econômico, mas também com uma grande influência política, um grande poder político. Nesse contexto todo estão as cidades crescendo, como eu disse lá no começo da aula, a olhos vistos, uma concentração muito grande de pessoas, o que gera uma mão de obra barata e o que, de certa forma, amplia o lucro desses proprietários dos meios de produção, os comerciantes, os donos de fábricas, todas essas pessoas. E vai criando um abismo social entre quem tem muito dinheiro e quem não tem nada. É esse o contexto de surgimento desse movimento que é a sociologia, dessa área de conhecimento que é a sociologia. Vamos ao próximo tópico? Bom, com essa ascensão e consolidação da burguesia, as cidades elas começam a ser reorganizadas. Por que reorganizadas? Bom, quando essa burguesia começa a se estabelecer nesses espaços urbanos, começam a surgir, dada a quantidade de pessoas que estão vindo para as cidades, para os centros urbanos, para sobreviver, cria-se uma necessidade de tornar os centros urbanos não apenas mais dinâmicos, mas também mais organizados, mais fluidos e, de preferência, com uma visão mais interessante, uma visão melhor. Então, começam a surgir as chamadas reformas urbanas. Essas reformas urbanas vão cuidar, por exemplo, de pavimentar as ruas, de estabelecer saneamento básico, de expulsar, por exemplo, as classes mais baixas do centro das cidades. É aí, nesses contextos, que começam a surgir as periferias e, com ela, todas as problemáticas que tocam o cotidiano das periferias. A gente tem um exemplo muito interessante lá na Europa nesse contexto, que é o processo de reforma e embelezamento da cidade de Paris. Essa reforma e embelezamento duram o quê? 17 anos. Então, deixa a cidade com os ares e com a cara que, de certa forma, ela conserva até hoje. Mas para onde vai essas populações que não tinham acesso para cima, não tinham condições de se manter no centro? Exatamente, são empurradas para a periferia, para condições de vida que normalmente não são as ideais. É o que acontece, por exemplo, em qualquer cidade. Observem, por exemplo, a nossa cidade. Se vocês imaginarem que ela é uma cidade de 210 anos de idade, durante muito tempo, pobres e classe média e ricos, eles conviveram, de certa forma, no centro, porque a cidade era pequena. Na medida em que essa cidade ela vai crescendo e vai se tornando uma cidade próspera, uma cidade rica, é natural que as camadas mais pobres comecem a ser empurradas para as periferias. Óbvio que se vocês olharem para a história, em alguns pontos dela, da história, isso foi feito de forma violenta, como a reforma feita no Rio de Janeiro, no início do século XX, pelo então prefeito da cidade, Pereira Passos, com a derrubada de cortiços, com a expulsão dos pobres do centro da cidade. O normal dessa expulsão das populações mais pobres para as periferias, ela se dá de forma mais sutil, mas não menos violenta,
que se utiliza seria essa? Seria óbvio um maior custo de permanência no centro da cidade, com impostos mais elevados, com padrões estabelecidos aos quais aquelas populações menos favorecidas não se encaixam. E aí são obrigadas a se deslocarem para periferias. Por exemplo, alguém que mora há 20, 30 anos aqui no centro da cidade, da nossa cidade de Caeté, é, ele não tem hoje condição de pagar o aluguel como ele pagava há 30 anos atrás. Por quê? Porque esses valores subiram absurdamente, como ele não pertence a uma classe com recursos, qual é a alternativa que ele tem? Se deslocar para as periferias, onde os aluguéis, o custo de vida acaba sendo mais baixo. E aí você vai tendo uma permanência no centro da cidade apenas das pessoas que têm condições financeiras de permanecerem ali. Então, é uma forma de reforma também. Tranquilo até aqui? Se tiver qualquer dúvida, anota no teu caderno. A gente vai tirar na próxima live, tira dúvidas. Eu vou para o tópico seguinte. Bom, a ideia de progresso e modernidade estava exatamente atrelada, ou seja, junta com essa ideia de que as cidades se tornariam mais belas, o desenvolvimento urbano se tornaria mais comum, as pessoas teriam acesso às melhores condições de vida. Por quê? Porque estava tudo associado ao desenvolvimento do capital, da indústria, da própria vida urbana. Só que a gente sabe que, infelizmente, isso não se dá de uma forma que atinja positivamente a todos. Infelizmente, a gente sabe que alguns acabam usufruindo muito mais do que a maioria. Bom, nesse contexto ainda de surgimento e de consolidação da sociologia, a gente tem outras diversas teorias surgindo ali na Europa naquele momento. E todo esse boom, toda essa efervescência de conhecimentos que estão sendo produzidos ali, eles acabam impactando, ou seja, atingindo, afetando, influenciando a construção da sociologia. Na biologia, por exemplo, Charles Darwin havia recém-publicado sua obra máxima, A Origem das Espécies. Após um período de 5 anos, a bordo da embarcação Beagle, ele fez um estudo significativo de como as espécies vão se adaptando e vão desenvolvendo, vão evoluindo para melhor se adaptar às mudanças de todo o ambiente. E aí ele vai perceber e vai dizer, de certa forma, que todas as espécies animais, elas evoluem. E quem são essas espécies, dentro dessas espécies que evoluem? Quem dentro dessas espécies, ou o que dentro dessas espécies, melhor se adaptam às mudanças? Então, olha que coisa interessante, ele não está falando que são os mais fortes que sobrevivem, ele está falando que são os que melhor se adaptam que sobrevivem. E uma das bases muito utilizadas por ele foi os estudos que ele realizou, de certa forma, na ilha de Galápagos, ao perceber que o tendilhão, uma espécie de pássaro, se adaptava às mudanças naquele trecho, naquela geografia, naquele ecossistema, desenvolvendo outras habilidades para melhor se alimentarem, para melhor sobreviverem às mudanças, a todas essas mudanças, desculpem o branco. Bom, nesse contexto, essa teoria causa um boom na Europa naquele momento, naquele ponto histórico. Por que causa um boom? Porque, primeiro, Darwin está dizendo que, está botando em xeque, melhor dizendo, que talvez a gente não tenha sido criado por Deus como uma espécie feita à sua imagem e semelhança, mas que a gente foi evoluindo como outras espécies animais o fizeram. Ponto.
de certa forma, ele desloca a nossa condição de centro da criação e de tudo que existe. E aí começa, óbvio, a surgirem embates, debates, colocações e discussões sobre, colocando de um lado o evolucionismo e colocando do outro é, o criacionismo, ou seja, a nossa origem a partir da criação divina. Dentro de todo esse debate que vocês provavelmente já tiveram em biologia e que de certa forma a gente vai aprofundar mais à frente, surge por parte de alguns pensadores que estão alinhando sua forma de perceber a sociedade e construindo uma teoria que mais tarde a gente vai chamar de sociologia. Eles pegam essa teoria que está na biologia, que foi pensada dentro do contexto da biologia, e trazem e importam para as ciências sociais. E aí, uma expressão que vocês já ouviram e provavelmente ainda vão ouvir muito ao longo de suas vidas estudando, cria-se um conceito chamado de, uma teoria chamada de darwinismo social. O que seria esse darwinismo social? O conceito desse darwinismo social seria que também na espécie humana existem aqueles que melhor se adaptaram a todos os contextos e que evoluíram, que são melhores, que são superiores. E existem aqueles que não se adaptaram e que são inferiores e por isso podem ser explorados pelos superiores. Caramba, gente, se vocês pararem para recordar, é nesse contexto também que a gente tem o neocolonialismo, ou seja, a partilha do continente africano e parte do continente asiático por alguns países centro-europeus. Bom, de posse desse conceito do darwinismo social, essa discussão sobre darwinismo social serviu e muito aos interesses desses estados nacionais, desses países europeus, para legitimarem um discurso de que estavam colonizando esses países, tanto na África quanto na Ásia, para a prosperidade desses países, que como eram países bárbaros, que não tinham alcançado a civilização, e aí tinha-se em mente o modelo de civilização europeia, urbanizada, industrializada, era preciso então que esses bons homens de coração puro, cheios de benevolência, se deslocassem do seu conforto na Europa para ir para os distantes lugares, distantes países asiáticos e africanos, levar uma civilização europeia, um modelo de civilização para salvar aqueles bárbaros que estavam lá ainda sem civilização. O grande problema é que, legitimando isso, legitimou-se também, através do discurso do darwinismo social, todas as atrocidades, misérias, covardias e desgraças que foram implementadas nesses continentes. E tudo isso como se houvesse um respaldo científico que dizia que o que estava sendo feito era correto. Então, de certa forma, a apropriação por parte do discurso sociológico que estava surgindo naquele contexto e que pega esse darwinismo social acaba dando uma legitimidade para as atrocidades que estavam sendo realizadas ali. E o que é interessante é que essa legitimidade não foi dada pela sociologia em si. O que ocorreu foi uma apropriação desse conceito por parte de quem estava realizando a colonização. Tá claro até aqui? Então vamos adiante. Bom, dentro dessa lógica, o chamado organicismo, que era já uma teoria sociológica desenvolvida pelo Herbert Spencer, que era um positivista, inclusive esse modelo de organicismo foi pensado pelo Herbert Spencer antes da publicação da obra do Charles Darwin.
Então, o Spencer ele já estava avaliando, ele já estava percebendo, ele já estava estudando a ideia de que são superiores os indivíduos que melhor se adaptam ao ambiente e deles sabem tirar proveito. Ou seja, o Spencer ele já tinha construído uma teoria, ele já tinha montado um entendimento de que existe um modelo ideal de civilização, e aí, óbvio, é o modelo europeu, industrializado, urbanizado, e que eles eram evoluídos, por quê? Porque haviam alcançado aquele padrão. Todas as sociedades, e aqui está esse modelo, todas as sociedades, ainda com seus ritos e tradições tribais, ágrafas, ou seja, ainda sem o uso da escrita, que não realizavam comércio através da moeda, que moravam em casas com estruturas arcaicas, para esse pensador, isso havia sido uma incapacidade dessas populações de se adaptarem, logo seriam inferiores. E aí os europeus cumpririam seu papel, como é que eu posso colocar, seu papel benéfico de levar esse modelo de civilização a esses povos africanos e asiáticos. Quando na verdade aqui cabe um parêntese, mais tarde, na medida em que a própria sociologia avança em suas reflexões, vamos chegar à conclusão de que não existe cultura superior ou inferior. Existem culturas diferentes e todas elas precisam ser respeitadas. Fecho parênteses. Tranquilo até aqui? Então, a gente viu até agora a teoria evolucionista proposta por Darwin, aplicada à biologia. A gente viu como alguns pensadores se apropriaram dessa teoria biológica e a usaram nas ciências humanas e sociais, com o chamado darwinismo social. E a gente viu que o Herbert Spencer, antes mesmo da teoria da evolução, das evoluções, publicada através do livro A Origem das Espécies de Darwin, ele já havia pensado uma teoria chamada de organicista, em que ele diz que nas sociedades humanas quem melhor se adapta é quem melhor evolui, é quem melhor aproveita toda a realidade, todo o ambiente, toda a dinâmica social. Tá claro até aqui? Então vamos ao próximo tópico, que é sobre o pensador Auguste Comte. Vou fechar a webcam aqui apenas para nortear vocês nessa abordagem. Comte, dos fenômenos naturais aos sociais. Só as estruturas sociais mais bem organizadas conseguiam se manter. Que modelo de estruturas sociais bem organizadas que Comte tinha em mente quando pensou isso? A Europa, industrializada e urbanizada. E por isso que eu disse para vocês, e Comte também bebeu muito desse darwinismo, de toda a teoria evolucionista que estava sendo discutida ali. Nesse contexto, esse darwinismo social vai fazer o que eu disse anteriormente, vai ser usado como uma justificativa para o neocolonialismo. E Comte, de certa forma, vai tentar fazer uso do método que as ciências exatas usavam e vai tentar aplicar esse método às ciências sociais. E aí a gente encontra os primeiros empecilhos, a gente encontra as primeiras dificuldades. Que dificuldades são essas? Bom, é preciso que vocês lembrem que quando eu falo em método das ciências naturais ou das ciências exatas, a gente precisa ter claro que os fenômenos naturais eles são manipuláveis. Um químico pode, e eu gosto muito desse exemplo porque nos dá uma ideia clara de ciência, os químicos podem tranquilamente separar alguns tubos de ensaio e realizar seus experimentos científicos ali,
controlados. Então, eles têm um método, ou seja, uma receita, um caminho, e vão induzir diversas experiências, diversos fenômenos naturais, vão observar e vão criar uma lei, uma teoria geral sobre aqueles fenômenos. Isso é tranquilo de ser realizado nas ciências naturais, na ciência de um modo geral. Só que a sociedade é um organismo vivo. A sociedade ela está em constante transformação. Ela é formada pelos diversos indivíduos que a compõem. Então, é praticamente impossível pegar um método indutivo como é o método científico e tentar induzir com que os fenômenos sociais se repitam para serem estudados. Daí que o método científico ele não pode ser colocado como uma forma para estudar a sociedade, porque a sociedade não vai se adequar a essa forma, exatamente pelas particularidades que cada sociedade tem. Mas, num primeiro momento, foi esse o desejo do positivismo kantiano. Usar um método que era o método das ciências naturais para tentar compreender a dinâmica das relações sociais. Tranquilo até aqui? Vamos então ao próximo slide que a gente aprofunda isso que eu acabei de dizer. Bom, para Kant, existiam dois princípios presentes nas sociedades. E que princípios eram esses? Para ele, os princípios estático e dinâmico. O estático seria as civilizações, peguem como exemplo, as civilizações de um modo geral. As civilizações que têm uma religião, as civilizações que têm valores sociais, valores morais estabelecidos, que têm leis, que têm instituições que criam a organização dessa sociedade. Na medida em que, organizadas como estão nesse modelo, nesse princípio estático, elas avançam para a urbanização e a industrialização, ou seja, para relações sociais mais complexas, elas naturalmente avançam para o princípio dinâmico. E para Kant, esse princípio dinâmico deveria ser o desejo de todas as sociedades, deveria ser o fim de todas essas sociedades. Mas aquelas que não avançam, que permanecem ali em suas estruturas elementares, em suas bases primeiras, elas permanecem dentro do princípio estático. Lembrando o estático como parado, como estacionado. Tranquilo até aqui? Então, a partir dessa lógica, a partir dessa abordagem, Kant vai desenvolver esse argumento de que existem uma sociedade que parte do princípio, que permanece num princípio estático, e outras que avançam, que evoluem e passam a fazer parte do chamado princípio dinâmico, tendo como modelo a ser alcançado a civilização industrializada e urbana. Uma pergunta que o livro de vocês nos deixa como norte, e aí cabe o pensamento, porque eu não responderei, vocês próprios chegarão às suas próprias conclusões, e a partir dessa aula eu creio que terão uma conclusão coerente. Essa é uma teoria muito conservadora e ingênua? Reflitam um pouco sobre essa pergunta. Reflitam e respondam para si mesmo. A gente vai ter oportunidade de bater um papo sobre isso quando tivermos oportunidades lá na live. Bom, os conflitos deveriam ser contidos sempre que prejudicassem o progresso. Ou seja, do ponto de vista kantiano, se surgiram problemas sociais que afetam a possibilidade de desenvolvimento daquela sociedade, o Estado deveria agir para conter esses problemas e isso não atrapalhar o desenvolvimento daquela sociedade. Não à toa, um dos lemas mais destacados
do positivismo é a ideia de ordem e progresso, presente na nossa bandeira, está lá no meio da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Aquele é um lema positivista. Por quê? Porque para Conte, através da ordem da sociedade, a gente alcançaria o progresso. Vamos ao próximo slide. Bom, Conte acreditava verdadeiramente que existem 3 estágios, mas ele também chamava de 3 estados, de desenvolvimento das sociedades humanas. O primeiro estágio ele chama de estágio teológico, o segundo de estágio metafísico e o terceiro de estágio positivo ou científico. Acabam representando a mesma coisa. Dentro desse contexto, o que é que ele estava querendo nos dizer? Ele dizia que o estado teológico era quando as pessoas acreditavam que tanto os fenômenos naturais quanto os fenômenos físicos fossem vontades, fossem desejos de seres divinos, de Deus. Se a gente parar para observar isso, Conte vai dizer que isso seria uma espécie de período da nossa infância, onde a gente acredita nessas explicações fantasiosas, nessa figura, por exemplo, da existência de Deus e de poderes sobrenaturais. O segundo estágio, chamado de estágio metafísico, atentem-se à fala, metafísico. Lembrem, eu já falei isso em sala para vocês, metafísica é um conceito, é uma área de conhecimento que a filosofia estuda. Como o próprio nome já diz, metafísica que está além do físico. Então, isso é um mundo real. Eu estou batendo aqui na minha mesa. A metafísica estudaria o que está além desse físico, o que está além desse palpável, o que está além do mundo sensível. Então, no segundo estágio, Conte vai apontar que a gente aceita explicações metafísicas como a resolução de compreensão de tudo que existe na realidade. Eu vou simplificar isso com um exemplo. Durante o Iluminismo, durante a Revolução Francesa, depositou-se na razão, na ideia de razão, uma crença muito grande de que, através dessa razão, seríamos capazes de explicar tudo. Então, a razão acaba sendo conhecida e aceita como uma força abstrata. Então, para Conte, essa força abstrata que é a razão, responsável por explicar tudo o que existe, seria o que ele vai chamar de estágio teológico. E, por fim, esse seria o último estágio da evolução, estaria o estágio positivo ou científico. O que isso quer dizer? Que seria o conhecimento mais seguro, por quê? Porque ele usa métodos científicos que podem ser verificados e, por isso, dariam ao cientista uma garantia de verdade. Por isso, esse método positivo seria para Conte o melhor dos estágios, o estágio último, o estágio superior, que todas as civilizações humanas deveriam almejar alcançar. Tranquilo? Bom, vamos para os próximos tópicos. A gente já está concluindo para a aula não ficar muito longa, mas não tinha como cortar esse conteúdo. Conte chama a sociologia de física social. Então percebam que a ideia das ciências da natureza ainda permanece, mesmo nos conceitos mais básicos do pensamento de Conte. O método científico, ele estaria em uso como uma substituição às explicações tanto teológica quanto metafísica. Para ele, a humanidade é histórica e não se reduz à biologia. Então, a biologia seria só uma parte de explicação, mas que o próprio desenvolvimento da civilização europeia, passando pelos avanços até chegar à época de Conte, daria uma resposta, seria um modelo da verdade que ele defendia. Mas a que progresso se referia ao princípio dinâmico do positivismo?
Deveríamos todas as civilizações do mundo alcançar o modelo europeu de sermos civilização industrializadas e urbanas? E onde fica as particularidades culturais de cada um dos povos? Então, toda essa dinâmica estaria posto aqui nessa pergunta. Quem são os mais aptos dentro do sistema capitalista? Apesar disso não ser uma pergunta, é uma afirmação. Os mais aptos no sistema capitalista. E eu acrescento a pergunta: quem são essas pessoas? Quem são os vencedores e os perdedores? Eles existem? O racismo, o nacionalismo e o militarismo tão presentes nas diversas discussões hoje que nos tocam enquanto sociedade. Percebem? Quando você olha, por exemplo, para uma manifestação de racismo, discussões que estão em voga, que estão acontecendo agora, e você vê, por exemplo, falas no sentido de que as pessoas pretas, as pessoas negras, são inferiores, porque compõem a maior parte das populações marginalizadas pelo mundo. As pessoas quase sempre que reproduzem esse tipo de discurso descartam as particularidades da história do povo negro. Então, descartam o fato de terem sido escravizados por séculos, descartam as particularidades de serem marginalizados quando foram libertos, porque não foram. Descartam o fato de que os países europeus surrupiaram, roubaram, devastaram esses territórios na sua neocolonização de meados do século XIX e início do século XX. Então, assim, descartam tudo isso. E aí, por exemplo, quando colocam a ideia de vencedores e perdedores, o fazem sem levar em consideração nenhuma dessas particularidades. Costumam dizer, por exemplo, não, mas percebam, as universidades estão cheias de pessoas brancas e elas estão lá porque mereceram uma meritocracia, tiveram mérito de estar ali. Cadê os negros? Cadê os pretos? Estão roubando, estão assassinando. Não, não estão. Eles foram retirados em seus direitos, eles foram roubados em suas culturas, em suas línguas. Nós fomos roubados nesse aspecto. E aí, óbvio, querem nos colocar para competir de igual para igual com pessoas que sempre, em toda a história da humanidade, gozaram dos mais diversos privilégios. Óbvio que essa conta não fecha. Coloquem-nos em condições de igualdade em termos de acesso e mostraremos, como mostramos ao longo da história da humanidade, mesmo com todas as dificuldades, a nossa capacidade, principalmente a nossa capacidade de resistir. E, sendo assim, a gente combateria, talvez essa fosse a melhor forma de combater o racismo, de combater os nacionalismos exagerados, de combater um discurso militarista, de que a gente vai conseguir resolver os problemas do mundo através do uso da força. Não vamos. Não vamos. Pensem sobre essas teorias todas. Claudinho ontem fez uma live fantástica sobre quilombos, mas fez uma discussão também muito necessária e contemporânea, que é sobre essas diferenças. Eu sugiro que você assista, está lá salvo na página da Copec. Assista, porque a live de Claudinho tem tudo a ver com esse conteúdo. Ela vai discutir pontos extremamente importantes dentro da dinâmica de como a sociedade pensa as relações sociais, ainda calcada em racismo, ainda calcada na ideia de que existe um grupo superior e existe um grupo inferior. No mais, eu convido vocês a relerem esse conteúdo, a refletirem sobre ele e se tiverem alguma dúvida, anotem no caderno. A gente vai tirar na live, tirar dúvidas. No mais,
Um forte abraço para vocês e tchau, tchau.